Bom dia, meus alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, onde hoje daremos continuidade aos nossos conteúdos do segundo bimestre. Na aula passada, nós iniciamos o conteúdo sobre substantivo, né? Que o substantivo nada mais é aquela classe de palavras que nomeiam os seres, né? Nomeiam tudo. Os objetos, as pessoas, os lugares, os animais, as frutas, tudo aquilo que tem nome é um substantivo. E também começamos a ver o gênero do substantivo, que ele pode ser dois, né? O gênero masculino e o gênero feminino. E vimos também que não só aquelas palavras ou seres que possuem sexo que definem o gênero masculino ou feminino. Nós vimos que objetos também têm o gênero masculino e feminino, as coisas, os lugares, tudo aquilo que tem nome, a não ser pessoas ou animais que têm o sexo masculino ou feminino, também possuem seu gênero, tanto masculino como feminino. E como é que a gente descobre isso? A partir dos artigos, que são aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo. A gente viu que os artigos eles podem ser definidos e indefinidos. E são aqueles artigos, os masculinos, o, os, uns, um. E os artigos femininos, né? A, as, uma e umas. Então, quando o substantivo vem acompanhado de um desses artigos, a gente consegue ver e identificar a que gênero aquele substantivo pertence, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao gênero do substantivo, né? Ao que é masculino e o que é feminino. E esse gênero do substantivo, ele se subdivide em duas partes. Os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Os substantivos biformes são aqueles substantivos que têm tanto uma palavra para o gênero masculino, como outra palavra para o gênero feminino. Ou seja, o substantivo ele se diferencia no masculino para o feminino. Então, são substantivos biformes. Ó, bi quer dizer dois, né? Duas formas. Então, por exemplo, menino, menina, gato, gata, homem, mulher, moço, moça, leão, leoa. Então, percebam que todos esses substantivos, eles têm um para o masculino e outro para o feminino. Por isso que eles são chamados de biformes. Então, os substantivos biformes são aqueles que têm as duas formas, uma para o masculino e outra diferente para o feminino. Já os substantivos uniformes são aqueles que possuem apenas uma designação para o gênero masculino e também para o feminino. Aí, em alguns deles, vão diferenciar algumas coisinhas. Esses substantivos uniformes, eles também vão se subdividir em três partes. Os substantivos uniformes comum de dois gêneros são aqueles substantivos que possuem a mesma palavra para designar tanto o gênero masculino como o gênero feminino. Porém, a gente consegue identificar se é do gênero masculino ou feminino através de palavras que acompanham o substantivo. Podem ser artigos, adjetivos. Por exemplo, a palavra pianista, né? Pianista. Só existe essa palavra para designar tanto para o sexo masculino, para o gênero masculino, como para o gênero feminino. Como é que eu vou saber se eu estou me referindo ao masculino ou ao feminino? Através do artigo, né? Eu posso dizer o pianista, para me referir ao gênero masculino, como eu posso dizer a pianista, para o gênero feminino. Eu também posso dizer, por exemplo, fã, a palavra fã, né? É um substantivo comum de dois gêneros. Como é que eu diferencio para o gênero masculino ou feminino? Também através de palavras que o acompanham. Eu posso dizer o fã, a fã. Por exemplo, a palavra dentista também é um comum de dois gêneros. Eu posso dizer meu dentista, para me referir ao gênero masculino, mas posso também dizer minha dentista, que é para referir ao gênero feminino. Então, os substantivos
uniformes, que são comuns de dois gêneros, eles só possuem uma palavra para o mesmo gênero, né? Para o gênero masculino e para o gênero feminino. O que é que vai diferenciar e como é que eu vou descobrir a que gênero pertence? Através das palavrinhas que acompanham ele antes, né? Podem ser artigos, pronomes, adjetivos, certo? Os substantivos uniformes sobrecomuns são aqueles em que apenas eu utilizo uma palavra tanto para o gênero feminino como para o gênero masculino, e aí o artigo, os pronomes, os adjetivos que o acompanham não mudam. É apenas uma palavra mesmo para se referir aos dois gêneros. Como é que eu descubro a que gênero pertence? É de acordo com o contexto da frase. Temos os exemplos: a criança, o indivíduo, a testemunha, a vítima. Todos eles são exemplos de substantivos sobrecomuns. Por quê? Eu não digo o criança, não existe. Eu não digo a indivíduo, né? Eu também não digo o testemunha. Eu não digo o vítima. Só existe a criança, a testemunha, a vítima, o indivíduo. Então, esses substantivos que não posso mudar o artigo ou a palavra que acompanha, que eu não posso mudar e só existe realmente um termo, tanto para o gênero masculino quanto para o feminino, são chamados de substantivos sobrecomuns. Como é que eu me refiro e descubro se está no gênero masculino ou feminino? De acordo com o contexto. Por exemplo, eu digo assim, uma frase: a vítima do acidente era um homem de 32 anos. Então, aí já está dizendo como é um homem, então já está se referindo ao gênero masculino. A testemunha do crime usava saia e maquiagem. Então, aí a gente, de acordo com o contexto, já vê que essa testemunha pode ser do gênero feminino. Então, esses substantivos sobrecomuns, a gente só consegue identificar seu gênero de acordo com o contexto, porque só existe apenas uma palavra para usar tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. E a última parte desses substantivos uniformes são os substantivos epicenos. Os substantivos epicenos são aqueles em que a gente utiliza para designar o gênero masculino e feminino dos animais. Aqueles que não são biformes, né? Por exemplo, o gato, gata, é um substantivo biforme, porque tanto tem uma palavra para o masculino quanto uma palavra para o gênero feminino. Porém, tem animais que só existe uma palavra para ambos os sexos, né? Por exemplo, jacaré, cobra, certo? Então, quando o animal tiver apenas uma palavra para designar os dois, então eu tenho que usar as palavras macho para o gênero masculino e a palavra fêmea para o feminino. Então eu digo jacaré, macho, jacaré, fêmea. Cobra, macho, cobra, fêmea. Tartaruga, macho, tartaruga, fêmea. Então, quando esses substantivos que se referem a animais que não têm uma palavra para o gênero masculino ou para o feminino, tem apenas uma, então eles são chamados de substantivos epicenos. E a gente também tem que colocar esses termos de macho ou fêmea para também designar a que gênero pertence, se é ao feminino ou se é ao masculino. Ok? Então, recapitulando tudo que a gente já viu na aula de hoje, sobre gênero do substantivo. Eles existem de duas formas, né? Os substantivos biformes e os uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que têm as duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, né? Já os substantivos uniformes são aqueles que só têm apenas uma palavra para designar tanto o masculino quanto ao feminino. O que é que vai diferenciar entre esses uniformes? Os comuns de dois gêneros são aqueles que têm a mesma palavra, mas eu consigo trocar o artigo ou o pronome ou a palavra que o acompanha, tanto para o masculino quanto para o feminino. Já os sobrecomuns, eu não posso mudar os artigos ou as palavras que o acompanham, pois só existe em uma forma. O que é que vai identificar a que gênero pertence é o contexto da frase, do texto. E os epicenos são aqueles que são designados para os animais que não possuem
duas palavras para um gênero masculino e nem feminino. Então, são epicenos quando eu uso a palavra macho, a palavra fêmea, para designar o seu gênero. Ok? Então essa foi nossa aula de hoje, um assunto muito fácil, a atividade vai estar lá no Google Sala de Aula, qualquer dúvida é só vocês me procurarem no PV, ok? Um cheiro, boa semana, tchau!